2018 é sabe de quem? Do Cruzeiro! Cabuloso! Festa Azul em São Paulo! Vencendo todos os seus jogos como visitante, do Atlético Paranaense, do Santos, do Palmeiras e agora do Corinthians. O único a conquistar 6 vezes. Esse gigante escreve mais uma página gloriosa na história do Cruzeiro, na história do futebol mineiro, que vive a sua década de ouro. O futebol de Minas está no mais alto patamar do futebol mundial. Viva! Salve! O Cruzeiro! Conquista indiscutível da Copa do Brasil. Os jogadores agora vão lá na direção de onde está a torcida do Cruzeiro. Dedé fez uma partida impecável. Na verdade, se teve uma falha, foi no lance do Henrique. Ele não marcou, o Henrique cabeceou, quase fez o gol do Corinthians. Mas fez um jogo daqueles de almanaque também, né? O Cruzeiro fez um jogo... Olha o capitão, tá pouco feliz. Fala, Bob. O Cruzeiro fez um jogo impecável, fez um jogo perfeito do ponto de vista estratégico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático. Hoje foi um retrato do que foi o Cruzeiro na Copa do Brasil. Um time focado o tempo inteiro, um time totalmente entregue a essa competição. O Cruzeiro é um grande campeão, jogou a Copa do Brasil com todo empenho e qualidade e ganha com competência, ganha com toda a propriedade aqui na casa do Corinthians, jogando muita bola. Parabéns ao Mano Menezes pelo plano estratégico que fez, parabéns aos jogadores pela forma como eles se entregaram dentro de campo e levaram esse título. Caio, quero te ouvir também. Conquista do Cruzeiro, uma vitória indiscutível em São Paulo. É um timaço. É um time que tem jogadores que decidem jogo na hora que precisa. Thiago Neves, Arrascaeta, que tem, na minha opinião, um dos maiores zagueiros que a gente tem em atividade aqui no Brasil, que é o Dedé, que fez um partidaço. Que tem um goleiro que vive talvez a melhor fase da carreira dele, que além de ser extremamente irregular, começou a pegar pênaltis decisivos. E que tem um treinador que merece todos os elogios. Na forma de lidar com esse elenco, na forma de alternar durante a mesma partida, uma linha mais alta de marcar lá na frente, de fechar para garantir o resultado. O Cruzeiro merece. E quero fazer uma menção honrosa a esse time do Corinthians e a esse torcedor corintiano, que aplaudiu mesmo perdendo, porque o Corinthians chegou mais longe do que podia. E chegou graças à força que vem da arquibancada. Um time que tem desmanche, que perde 5, 6 jogadores titulares absolutos durante a competição, ainda tirar Flamengo e chegar e jogar de igual para igual como jogou contra o Cruzeiro, merece também os meus elogios. Lembrando que o Cruzeiro, com essa informação que eu vou botar na sua tela aí, né? Com a conquista da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro está garantido na fase de grupos da Taça Libertadores da América. O Cruzeiro está ali brigando com o Santos diretamente pelo 7º lugar do Brasileiro. Nesse caso, o Cruzeiro ficando em 7º não abre mais uma vaga, não. É G6 o Brasileiro. As 2 vitórias do Cruzeiro foram indiscutíveis. Vencedor o Cruzeiro da Copa do Brasil 2018. Diga, Rodrigo. Estou aqui com um dos campeões, o Fábio, já ganhou o Brasileiro, agora 2 Copas do Brasil seguidas pelo clube. Aí você recebe mais essa conquista. Você havia comentado antes do jogo, é como se fosse a primeira vez. A comemoração também está sendo como a primeira vez. Com certeza, o que eu pedi a Deus hoje foi que a gente pudesse jogar como se fosse a primeira vez, fazer o nosso melhor e Jesus abençoou aí. Combina muito bem aí com a coroa do Cruzeiro. Toda honra, toda glória a Deus. Jesus é maravilhoso, realiza sonhos, basta a gente acreditar nele o tempo todo, independente das adversidades. Ele vai dar a solução. E Nação Azul é hexa, hein? 2018, Cruzeirão, cabuloso é hexa, pra glória de Deus sempre. Um abraço também. Daí o Fábio. Um abraço pra minha terra natal, Nobres, Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul, onde me descobriram, Bandeirantes, né?
meu primeiro clube. Obrigado a todos que fizeram parte aí dessa história aí que com muita luta, com muita dedicação, eu venho galgando dia após dia daí. Jesus ama vocês! Tá aí o Fábio até pouco, Luiz. Mas gratidão é tudo na vida, né? Lembrando União Bandeirantes. Ele nasceu em Nópolis, no Mato Grosso do Sul, que é da região lá, maravilha. E depois teve uma carreira pelo Atlético Paranaense, aí sim Cruzeiro, teve no Vasco e voltou pro Cruzeiro em 2005, o cara que mais vezes vestiu a camisa do Cruzeiro. Diga! Deixa eu ver aqui o Pedrinho, que fez o gol, que foi anulado. Queria que você falasse desse momento, Pedrinho. Teu gol e, claro, a sensação pro Corinthians depois daquele gol que não valeu. Realmente é uma sensação frustrante. Era um gol tão importante que estava dele levando a decisão para os pênaltis. E ali no final a gente acabou tendo que ir por tudo ou nada. Tínhamos que fazer mais um gol e acabamos tomando. Então o gol acabou atrapalhando, mas ainda não viu o lance do gol. Se foi correta a anulação, acontece, faz parte, segue o jogo. Você ainda está em campo, tá vendo? A torcida terminou o jogo aplaudindo mesmo um time derrotado. O que dizer para essa torcida, Pedrinho? Essa torcida é uma torcida fantástica. Sempre falei, o que essa torcida faz, acho que nenhuma outra faz. É uma torcida muito fiel. Então a gente tentamos honrar dentro de campo com o nosso bom futebol. Infelizmente, o futebol é assim, nem sempre nós vencemos, mas agradecer todo o carinho dela. Obrigado. Luiz. Perfeitos. Os depoimentos estão bem intensos mesmo, né? Você vê a consciência do Pedrinho, do que disse o menino. Fez um gol espetacular, né? Um golaço. A bola desviou, repito, mas não importa. Seria um golaço que foi anulado pela participação do árbitro de vídeo. Lembrando que o pênalti também do gol de empate do Corinthians foi marcado através do árbitro de vídeo. E nós tivemos os esclarecimentos todos prestados pelo nosso Leonardo Gaciba na central do apito. Aí o Mano Menezes vai para os ombros, né, Mano? O Mano tem uma história belíssima. Esse é o presidente do Cruzeiro. Tá aí o presidente do Cruzeiro, o presidente Wagner Pires de Sá. Também sem jeito, hein, presidente? O presidente do Cruzeiro também sendo jogado para cima ali. Eu diria com um certo cuidado pelo jogador. Calma aqui, né? Parece essa saúde toda, não. Calma aí. Mas ele tem uma vitalidade muito grande e participa desses momentos de conquista do Cruzeiro com muita alegria. Luiz, diga. Tem mais um campeão aqui, muito emocionado. O Thiago Neves fez o gol na primeira partida, o gol da vitória. Como é que você recebe mais essa conquista? O que faz o time ter mostrado tanta força, especialmente quando jogou com a maior parte da torcida contra, jogando fora de casa? Não, é muito difícil jogar aqui, todo mundo sabe. Eu acho que a gente fez um jogo equilibrado. A pressão a gente tinha tomado durante o jogo todo, a torcedora ia apoiar. Mas o nosso time vem jogando assim, joga bem fora de casa. É um time cascudo, já falei muitas vezes que é um time maduro. A gente sabe sofrer no momento que tem que sofrer. E também sabemos matar o jogo no momento que tem que matar. Então, eu acho que está de parabéns pelo que a gente fez durante a competição. A gente merecia esse título, acho que o nosso time mereceu. Por tudo que a gente por tudo que a gente faz, por tudo que a gente trabalha. Eu só agradeço. Eu agradeço mais uma vez estar levantando aí o bicampeonato do Cruzeiro. Você já viveu muitas emoções de futebol, já conquistou muitos títulos, mas uma conquista a essa altura da vida, da carreira, já mais experiente, é também especial? É especial, porque a gente sabe que com 33 anos todo mundo já fala que tá encerrando a carreira. E a gente sabe, quem conhece que o momento está chegando, para aproveitar esses momentos. Eu procuro aproveitar o máximo possível hoje. Uma parte do choro é mais que eu quase prejudiquei o título nosso, mas graças a Deus, a Arrascaeta que fez tudo para jogar, me salvou. Então vai lá que a torcida tá gritando o seu nome lá, vai lá, Thiago. Luiz. Aí o Thiago Neves agradecendo a torcida do Cruzeiro, que também é impressionante, tem que ser destacado o que fez. Porque a torcida, quando ela está em minoria, ela parece que se engrandece, o ser humano parece que ganha uma força, tira uma força do fundo da alma. E foi realmente uma festa belíssima. Pode fazer a festa, torcedor do Cruzeiro. O título da Copa do Brasil é do Cruzeiro, é da Raposa. 30ª edição da Copa do Brasil. Conquista do Cruzeiro, 6 vezes campeão da Copa do Brasil. 93, 96, 2000, 2003, 2017 e agora, em plena Arena Corinthians em 2018, vai receber a poupuda quantia no total de 64 milhões de reais. Secretário-geral Walter Feldman da CBF abraçando o presidente do Cruzeiro, presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos também ali
ajudando a entregar, a fazer a premiação. E os jogadores estão recebendo. O diretor de competições, Manuel Flores, agora ali à direita. O Manuel é o cara que trouxe toda essa envelopagem da final, sempre se baseando na Liga dos Campeões da Europa. Enfim, os dirigentes do futebol brasileiro, aí você está vendo a comissão técnica do grupo, o Robertinho, preparador de goleiros, o Rafael, goleiro reserva do Cruzeiro, que por sinal jogou no fim de semana. Quando o Fábio teve machucado, foi sempre muito importante. O Egito estava suspenso, mas está aí, ó, recebendo sua medalha. Estamos então no pódio, com os jogadores do Cruzeiro recebendo as medalhas de ouro pela conquista. O Sassá também, que está suspenso por aquela confusão lamentável depois do jogo contra o Palmeiras, né? Está punido por 6 jogos. O Cruzeiro até tentou um efeito suspensivo para ele jogar, mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva não concedeu, não. O Mancoejo também passando por ali, Rafael Sobis. O Sobis, que é um multicampeão, né? Campeão pelos clubes pelos quais jogou, pelo Inter, pelo Fluminense. Lucas Silva está filmando aquela câmerazinha ali que às vezes ela tem uma 360 bem legal, dá pra fazer um take que você mostra tudo que tá em volta, sempre tantos graus ali. Fala, Caio. E o detalhe, desculpa, Caio, é que esses jogadores, que não só os titulares, os jogadores que estão participando da festa, todos eles têm participação importantíssima nesse título. Seja defendendo o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, para os outros descansarem, jogarem os jogos da Copa do Brasil, quando o Cruzeiro estava na Libertadores também. É um grupo muito unido, um grupo que entendeu a dinâmica da temporada e todos eles participaram com muito, contribuíram muito para esse título do Cruzeiro. Já o Profissão Repórter com o Caco Barcelos. Caio? Luiz, quando eu falo de um time cascudo, de um time que sabe o que fazer, dependendo das dificuldades que o jogo te oferece, é muito dessa mentalidade vencedora, é muito desse DNA vencedor que alguns jogadores desse Cruzeiro têm. Sabe aquela coisa de você lidar com a adversidade de uma maneira natural, você não sentir a pressão. Não é fácil você ganhar pela 6ª vez uma Copa do Brasil e ganhar todos os jogos fora de casa. Quer dizer, é uma campanha irretocável. A torcida do Cruzeirão Cabuloso continua gritando, cantando, feliz da vida aqui na Arena Corinthians, em todo o Brasil, certamente Belo Horizonte. A cidade do Cruzeiro está em festa, a festa é azul. Cruzeiro que voltará suas atenções pelo Brasileiro, mas já tem vaga na fase de grupos da Libertadores garantida. E essa final da Copa do Brasil botou uma pressão sobre os G6, né? Agora resta a expectativa de Grêmio ou Palmeiras, um ou outro, eles estão no G6. O Palmeiras é o líder do campeonato, inclusive. Deles conquistarem a Libertadores para o G6 virar G7. Se o Cruzeiro for 7º, aí é G8, né? Tá chegando o momento dos jogadores do Cruzeiro receberem a taça. Olha o Fred, rapaz. O Fred também campeão por onde passou. Campeão brasileiro no Fluminense 2 vezes. Um dos grandes ídolos da história do Fluminense. Teve uma passagem pelo Atlético e volta para o Cruzeiro. Ele começou no América Mineiro, mas está de volta depois de 8 meses de uma cirurgia nos joelhos. Jogadores todos filmando, fazendo fotos para que elas possam agitar suas redes sociais. A foto pode estar muito ruim, porque com essa situação vai agitar de qualquer jeito, né, meu amigo? Mas as fotos ficam boas hoje, os aparelhos são modernos, né, hoje em dia. Os últimos, olha, o Henrique chegou lá, o capitão do Cruzeiro hoje, é o último jogador, me parece, a receber a medalha. Agora restam alguns membros da comissão técnica ainda. E aí nós teremos aquele momento, que é sempre o momento da apoteose, o momento que simboliza para o torcedor, é aquele momento que mexe com o coração. Claro que a premiação é importante, o futebol hoje é um negócio profissional no nível muito alto em todas as partes do mundo, mas o que vale para os jogadores, para os torcedores, no fim das contas, são esses momentos que são eternizados no coração da galera e certamente na história dos clubes. Belo Horizonte está azul para comemorar o título da Raposa. Chegou o momento. Pode preparar ainda mais a sua festa, torcedor do Cruzeiro. É muito justo. O único que pode gritar: Hexa, campeão da Copa do Brasil de futebol 2018. O Cruzeiro é um grande campeão. Vai receber a taça. O Henrique chamou o Léo ali agora, que também, olha, o Léo, meus amigos, tem 326 partidas com a camisa do Cruzeiro. E o Henrique é o 9º jogador que mais vezes vestiu essa camisa, com 453 partidas. Levanta, Henrique. Chegou a hora. Hexa, campeão da Copa do Brasil. Ninguém venceu mais que o Cruzeiro. Bota no alto para que o Brasil inteiro possa
acompanhar. A festa é toda azul. O Cruzeiro comemora mais um título. E emociona os seus milhões de torcedores espalhados por todo o território nacional. Amanhã no Globo Esporte tem a cobertura total da festa do Cruzeiro, da chegada dos jogadores, de tudo que vai rolar esta noite, da conquista, tudo sobre o jogão Globo Esporte.